Olá, sejam bem-vindos à revista Estratégias e Soluções. Eu sou Soraya Fess, eu sou apresentadora e, como vocês sabem, eu adoro dados e é em cima deles que a gente vai começar essa nossa conversa aqui. Afinal de contas, o Brasil tem registrado a maior taxa de turnover no mundo. A rotatividade de profissionais nas empresas brasileiras, olha só, chega a 56%, segundo pesquisa do setor. O índice é maior do que o de países como França, 51%, Bélgica, 45% e Reino Unido, 43%. Entre os vários fatores aqui que podem contribuir para essa situação está o ambiente organizacional. Melhorar as condições do ambiente de trabalho é uma das principais dicas dos especialistas para reverter esse quadro. Porém, mais do que um conselho, o controle dos riscos nas empresas agora passou a ser exigido por lei. E é neste ano que entrou em vigor a atualização da NR1, um conjunto de diretrizes criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para assegurar condições adequadas de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Com essa alteração, as empresas brasileiras passam a ser responsáveis por garantir que, além de ser livre de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, o ambiente corporativo não pode ser uma fonte de adoecimento mental devido à sobrecarga deste ambiente. Então, as companhias têm um prazo aí até maio de 2026 para se adequarem. Pegando carona nessa novidade, hoje, no videocast da revista, nós trouxemos especialistas em relação a essa área. Então, olha só quem é que vai conversar aqui com a gente. Essa é Elisa, ela é especialista em cultura organizacional, endomarketing e desenvolvimento de lideranças. E também a psicóloga do trabalho, Tássia Urbano, é sobre segurança psicológica nas empresas. Não diz que são duas grandes especialistas? Eu quero desejar a vocês aqui as boas-vindas. Obrigada, Soraya. Prazer enorme. Que bom que vocês estão aqui. E eu vou já começar com um tema um pouco mais generalizado, né? Que pode ser considerado, o que pode ser considerado segurança psicológica no trabalho. Como é que vocês veem isso? Conceito amplo, mas se a gente for, talvez, trazer conceito mesmo acadêmico, assim. Então, nós temos autores muito relevantes, inclusive, que originaram a nomenclatura, né? Segurança psicológica no trabalho, em que na época que foi criado, o que era a segurança psicológica? Era um ambiente em que eu tinha espaço para dar ideias, sugestões, que eu poderia errar sem ser perseguida, sem ser excluída. Né? Então, a segurança psicológica como conceito ela foi construída assim. Hoje, permanece esse conceito, mas foi acrescido mais um ingrediente, que é um ambiente onde a pessoa pode tudo isso, mas ela, primordialmente, ela pode ser quem ela é. E quando a gente fala de a pessoa ser quem ela é a preservação do indivíduo, de maneira integral. Significa que eu posso ser quem eu sou, carregando toda a questão étnica, racial, social, econômica, de orientação sexual, identidade de gênero, religião, posição política. Eu posso ser quem eu sou, sem ser discriminada, podada, não reconhecida ou excluída dentro das organizações. É basicamente o direito de ser quem se é e dar o seu melhor dentro de um contexto empresarial. É basicamente um conceito, mas não sei, tá, se você quer me complementar aqui também. Bom, então trazendo, né, um pouquinho de tudo isso, essa preocupação mesmo das pessoas poderem fazer e ser exatamente como elas são fora da empresa, dentro da empresa, né? Então, esse olhar, essa preocupação de que sim, as pessoas precisam ter voz, as pessoas precisam poder se sentir pertencente daquele grupo e trazendo aquilo que elas de fato entendem como sendo melhor e trazendo ideias, né? E tendo essa possibilidade de se colocar e entender ali o processo, podendo falar sobre ele, né? De uma forma franca e acolhedora e se sentindo pertencente mesmo.
Até pegando o gancho da Tássia, fazendo um resumo, é como se a gente dissesse, se eu tiver que esconder quem eu sou e deixar isso na porta da empresa para garantir o meu emprego, isso não é trabalho. Isso é sobrevivência disfarçada. E não só ser respeitado, mas ser incluído, que são coisas bem diferentes também. Como é que vocês veem esse momento da atualização, né? Vocês acham que ela veio num momento oportuno, inclusive até para corporações, empresas, né, que negligenciam essa ação com os colaboradores? Eu acredito que tenha vindo em um momento importante, né, onde muitos afastamentos, onde muitas pessoas estão adoecendo de fato, né, não só por conta de processos dentro da organização, mas fora dele, mas que sim, vamos olhar para as empresas e minimizar esses impactos que elas estão ocasionando na saúde e na vida das pessoas, né? Então, infelizmente, as coisas acabam precisando acontecer de uma forma legal para que as coisas aconteçam mais, né? Então, enquanto não se tem lei, as coisas acontecem, mas talvez nem tanto quanto deveria, né? E acho que a partir do momento que o problema vai crescendo e ele vai aumentando e a proporção disso vai impactando muito financeiramente para todo mundo, aí eles são obrigados a de fato agir, né? Então, dentro das organizações hoje, o que eu percebo muito é que para muitas organizações esse cuidado ele está somente estampado nas paredes, né? Quando se fala de missão, visão e valores, isso está lá escrito. Mas no dia a dia as relações não são de respeito, né? As relações elas acontecem de uma forma muito doentia, né? Isso é ruim, né? Mas que bom que a lei veio de alguma forma para que isso seja olhado com mais cuidado, né? Com mais atenção, e isso de fato seja algo que tenha atenção, né? Que se tome essa atenção necessária. E aí, dentro da visão de vocês, quais seriam as ações que as empresas vão precisar tomar para que deixe esse ambiente um pouco mais seguro? Nossa, são tantas, né? Eu acho que é a pergunta de milhão. Eu acho que tudo começa com a fotografia de como está a empresa naquele momento. Então, isso pode significar muitas ações, como pode significar um fortalecimento de alguns projetos ou ações ou programas que já existem dentro das organizações, né? Inclusive, a atualização da NR1, ela parte do princípio de que as empresas precisam ter indicadores. Então, ela parte, sim, de mensurar métricas e dados e cenários, porque é a partir desses dados que a empresa vai entender aonde é a prioridade, o que ela precisa fazer. Então, quando a gente está falando, vamos imaginar um cenário bem catastrófico, a empresa nunca olhou para isso na sua cultura e agora a lei chega quase como um meteoro, né? É necessário fazer algo para me adequar à legislação. Vai começar como um grande diagnóstico mesmo. Então, a gente está falando de análise desde dados que já existem na gestão de recursos humanos, e você citou já na introdução, Soraya, turnover, por exemplo, rotatividade. Tem muitas empresas que fazem entrevistas de desligamento, tem insumo para caramba dos motivos que aquele colaborador está saindo quando o desligamento, quando a ruptura é motivada, é voluntária, né? Existe o absenteísmo, ou seja, o afastamento do colaborador por motivo de saúde. E a gente também tem o presenteísmo, que é quando eu estou presente, mas eu não tenho condições de trabalhar, minha produtividade é muito baixa. Esses dados já existem, já fazem parte da gestão do RH em si como um todo. Só que a gente não necessariamente tinha esse olhar tão profundo para uma gestão de saúde mental, de segurança psicológica. Além disso, a própria pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, a própria confiança na liderança, questionários específicos psicossociais podem ser aplicados para empresas que não tinham nenhum programa, enfim. Além de outras coisas, por exemplo, empresas que ainda não detêm de nenhum canal de denúncia seguro, ou se tem, mas nunca foi divulgado, nunca foi feito um trabalho de fortalecimento, é outra iniciativa importante. Porque quando a gente fala de segurança, a gente fala de prevenção.
preciso ter ação de prevenção. Mas tá, e eu não consigo evitar 100% dos casos. Vai acontecer alguma coisa. Como é a tratativa? Eu tenho um canal que é bacana, eu consigo garantir, o colaborador confia. Como é o processo de tratativa disso? É justo? Ela realmente é efetiva? Então, tem vários steps que as organizações vão precisar fazer e vai depender muito da maturidade da empresa no que tange saúde mental, já no momento atual, sabe? O olhar das empresas precisa ser o que eu posso fazer a mais e o que eu posso fazer com o que eu já tenho, né? Porque muito também as organizações elas precisam entender que esse processo todo ele tem muita coisa para implantar novo, mas eu tenho que fazer mínimas coisas que talvez eu não estivesse fazendo de uma forma adequada. Que é coisa simples, avaliar a carga horária de trabalho. Tem áreas que estão trabalhando excessivamente, né? Essas áreas, elas estão com uma sobrecarga de trabalho muito grande, que está me gerando muita hora extra, as pessoas estão trabalhando demais, né? Que isso pode estar ocasionando também. Então, a gente fala das ações além, mas a gente também tem que olhar, as empresas vão precisar ter esse olhar dos processos. Como é que estão os processos, né? Tá claro o que as pessoas precisam fazer, elas entendem qual que é a expectativa do trabalho delas, elas entendem quais são os objetivos, as metas, onde elas precisam alcançar, como que elas fazem para alcançar o resultado. Então, tudo isso parece que já acontece, mas às vezes não, né? E isso é o ponto de partida também para que as coisas vão se direcionando, né? Então, eu preciso, de fato, né, fazer esse diagnóstico e olhar para como está o meu cenário, né? E como eu vou fazer o depois e como é que eu vou organizando tudo isso para que as pessoas tenham minimamente as condições de trabalho, né? Para que esses trabalhos aconteçam. E como que a gente pode, por exemplo, identificar algumas ações superficiais que não causem impacto dentro da organização? Então, vocês trouxeram diversas saídas, mas de repente tem empresas que ainda está começando no processo e ela fala assim, vou implantar aqui e de repente eu acho que é viável. E não, né? É simplesmente superficial e não tem resultado. No olhar de vocês, o que deve ser evitado? Olha, Soraya, eu acho assim, até engraçado a gente olhar para o passado e ver em que momento a gente está no presente, né? As Big Techs, Vale do Silício, elas trouxeram muita inovação no que tange alguns investimentos que estão muito aos olhos. Então, assim, salas de descompressão, videogames, sinuca, pimbolim, tudo mais. E elas inspiraram o mundo inteiro. Muita empresa começou a investir em equipamentos ou salas de descompressão e tudo. E o que, na verdade, ninguém parava para pensar friamente é que lá no Vale do Silício, esses ambientes foram construídos, e esse investimento, como frutas, snacks liberados, e tinha todo tipo de bebida, não só essa questão de diversão, porque são empresas que trabalham com inovação diretamente, realmente estão ditando inovações no mundo inteiro. Ou seja, a base de conhecimento primária daquela equipe é criatividade. Ninguém em sobrecarga ou estresse consegue ser criativo o tempo inteiro. Mas é necessário para quem está inovando para o mundo, certo? Então, quando uma empresa cria ambientes desse, ela está, de certa forma, não estou falando aqui que é sempre, mas de alguma forma botando véu no que esconde também uma sobrecarga de trabalho muito grande, um ambiente de alta pressão, um ambiente de metas que às vezes não são execuíveis. Então, quando a Tássia traz na fala dela a importância de se rever também alguns processos dentro da organização, talvez um dos mais importantes seja a gestão de metas. Quantas empresas estabelecem metas que são inatingíveis? E as pessoas estão sendo cobradas por essas metas. Então, assim, eu preciso manter o meu emprego, é o meu chefe me cobrando, mas é o resultado da empresa. E aí eu acabo não só emocionalmente abalada, porque parece que eu sou incapaz, mas também acho que se eu me dedicar mais horas, eu vou chegar próximo disso. Eu vou ter o reconhecimento, sabe? E eu acho que é ilusório isso. Então, eu acho que quando a gente fala de falsas iniciativas ou você maquiar
Quer dizer, você se coloca, se veste de divertido, querido, legal e cuidadoso, mas você não está olhando para o que importa. Ou você está investindo demais numa equação que pode ser perigosa, que é eu estou investindo demais na correção ou num remédio, ao invés de estar investindo na prevenção. Eu acho que esse é o perigo. Então, quando a lei chega, minha sugestão para as organizações que vão começar a olhar isso para agora é olhar para a prevenção primeiro. Depois a gente começa naturalmente a olhar para o remédio, como eu remedio diante das situações que ocorreram, ainda que eu investindo em prevenção, né? Sim. E tem uma questão, né? Todos esses dados estão na mão do RH, né? Então tem aí uma facilidade de conseguir entender esse comportamento interno, esse ambiente, mas a liderança também não entra dentro desse processo de conscientização. Sim, até porque a liderança, de modo geral, é quem faz o processo acontecer, né? Então, são os líderes das organizações que vão cascatear todo o processo e ramificar nas ações daqueles times, né? Então, se a liderança não tem esse preparo, se a liderança não articula de uma forma a favor desses processos todos, não vai acontecer, né? Porque o time ele vai sempre ser reflexo da liderança, né? Então, a liderança, e aí a gente precisa pensar sempre na alta liderança, né? O quanto que precisa começar esse processo todo da alta liderança e ele ir, de fato, cascateando para que chegue em todos, né? Para que todo mundo esteja no mesmo lugar, seguindo na mesma direção, né? Quando a liderança ela não entende isso, ela vai para um lado e o time vai para o outro, né? Então, eles precisam estar na mesma direção. E fazendo uma pesquisa constante. Sim. Né, tendo esse olhar e entendendo onde que está o problema, né? Então, isso é ter essa percepção de que as perguntas difíceis, elas precisam ser feitas, né? Para eu melhorar em alguma coisa, eu preciso saber o que não está bom, né? E as lideranças precisam estar preparadas para ter esse entendimento e ter esse direcionamento. Hoje, o que eu acho importantíssimo quando a gente fala de liderança é que a gente aqui está falando de segurança psicológica. A gente poderia estar falando de qualquer coisa que fosse referente à cultura organizacional. Liderança é base de cultura. Não há nada que você queira direcionar na sua cultura ou construir a sua cultura sem o papel da liderança. E aí, quando a gente está falando da liderança, a Tássia colocou muito bem, cultura ela se molda e se fortalece top-down. Nunca de baixo para cima. Então, não adianta lá o RH fazer um processo seletivo maravilhoso, job description perfeita, competências comportamentais que realmente refletem os valores daquela organização. Ou seja, estou trazendo profissionais com fit cultural. Massa. Mas a alta direção não tem. Ou não tem coerência, quer dizer, o discurso é um, mas a prática é outra. Então, a gente não muda. Essa galera que está entrando com fit cultural, ela vai ser esmagada de cima para baixo. Porque todo esse cascateamento que a Tássia comentou, ele vai esmagar as pessoas. Quando a gente está falando especialmente de segurança psicológica, é a mesma coisa. Então, a empresa vai desenvolver o corpo de gerentes, para que todos sejam capacitados, para que tenham uma liderança humana, para que tenham escuta ativa, para que desperte o senso de pertencimento, para que saibam fazer um acolhimento. Legal. Todo mundo preparado, mas se os diretores ou parentes de empresas que assim têm, CEO, presidentes, conselho de administração, eles forem tóxicos com esses gerentes, não está adiantando nada, gente. Você está secando o gelo. Entende que não tem como pular steps? A transformação tem que ser do topo para baixo. E aí sim ela vai ser genuína, entende? Porque também não dá para olhar, às vezes, a liderança de meio da organização e achar que ela é super-herói. Ela não é. Ela também precisa ser acolhida. Ela também de apoio. De segurança psicológica, né? Então, por isso que é tão importante o que a Tássia colocou. É top-down, sempre. E a liderança, a empresa pode fazer o investimento e o programa que for para atender a legislação. Se não tiver uma grande etapa de desenvolvimento de liderança, que não é um módulo, não é uma tarde,
É um programa de desenvolvimento contínuo da liderança. Eu posso afirmar categoricamente aqui, estou colocando meu nome no jogo. Vai dar errado. Vai dar errado. Não existe mudança cultural sem o papel ativo da liderança. Não existe. Ótimo, ótima visão. E, Tássia, você tem aí essa experiência para contar para a gente, né, sobre essa implantação dentro do PSEG, dentro desse instituto. Como é que está sendo essa experiência? Olha, está sendo bem legal, né? Apesar de que o PSEG já tem esse olhar, né? Então, a área de saúde e bem-estar, ela é nova, desde o começo do ano agora, que a gente começou com essa ação. Mas é um olhar que já existia, né? Então, o PSEG já tem aí uma forma de trabalho, né? De olhar para as pessoas, de entender as necessidades de cada um como indivíduo. Então, a área de saúde e bem-estar, ela vem para complementar tudo isso, né? Ela vem para trazer algo a mais, né? Ter esse olhar mais próximo, mais acolhedor, ter alguém que tenha um cuidado a mais, né, para aquele colaborador. Então, a gente tem aí o nosso lema do PSEG, é que o PSEG é legal, né? Então, isso já vem da nossa cultura, né? Então, quando a gente fala, vamos implantar uma área para que tenha um responsável ali para trazer esse acolhimento, para trazer ações e olhar a necessidade, né? Então, esse trabalho está sendo feito para entender quais estão sendo as necessidades e o que mais a gente consegue fazer para auxiliar ainda mais nessa segurança psicológica dos colaboradores, né? Então, está sendo bem legal no sentido de ações que estão acontecendo já, né? Os feedbacks estão sendo bem positivos. Então, a ideia é que, de fato, a gente consiga melhorar ainda mais o nosso clima, o nosso ambiente, né? E a saúde dos nossos PSEGers. Você tem como trazer um exemplo dessa ação? Porque o que eu gostaria de entender de vocês, né? Não só assim nessa sua visão, mas na sua visão também. Ou seja, será que nós temos métricas, temos dados que impactem também na produtividade, na fixação desse trabalho colaborativo, das pessoas quererem realmente estar presentes nessa colaboração? A gente consegue metrificar tudo isso? Olha, Soraya, até tem um estudo da Deloitte, do Reino Unido, que trouxe, no caso, o Reino Unido, a gente está falando de libras, né? A empresa que garante um ambiente de segurança psicológica, para cada uma libra investido, retorna 6,5. Olha. Então, assim, o que a gente está falando aqui de segurança, e aí eu acho que o Brasil está se colocando muito se alinhando ao movimento global, basicamente, né? Trazendo essa legislação. Ela está querendo dizer assim, não, segurança psicológica não é mais plus de cultura. Ela precisa ser um compromisso de qualquer organização brasileira hoje. Eu acho que é colocar o Brasil lá no topo. Quando a gente está falando que uma lei vai estimular o que já deveria ser óbvio, que é pessoas em ambientes seguros dão o seu melhor. Se pessoas dão o seu melhor, temos mais resultados. Se temos mais resultados, empresas crescem. Basicamente é isso. Investir em pessoas e investir num ambiente seguro é estimar ou desejar ou direcionar a empresa para o crescimento. Mesmo que uma empresa hoje apresente uma cultura tóxica, em que tenha turnover de 60%, 70%, tenha absenteísmo altíssimo, enfim... as lideranças estão lá e ninguém mexe, são intocáveis, sabe? É a cultura do medo, da opressão, certo? Ainda assim, essas empresas colhem resultados de alguma forma, senão elas não estariam no mercado, certo? O que elas não percebem é que se tudo isso fosse diferente, elas teriam mais resultados. Ou elas se apegam num resultado muito pequeno numa cultura tóxica. Então, quando a gente está falando de métricas, Soraya, hoje a gente
está na era tecnológica. Não há uma área dentro de uma organização que não seja data-driven hoje. Então, a gente já falou, demos algumas sugestões ali, a gente falou de turnover, falamos de absenteísmo, falamos de presenteísmo, mas o próprio INPS, que é exatamente como o marketing aplica a pesquisa, né, para o consumidor, de 0 a 10 até, que nota você indicaria, né, para um colega, para um amigo, o seu produto ou serviço. O INPS é indicar a empresa para um colega, um amigo trabalhar, um familiar trabalhar. Então, é um indicador simples, uma pesquisa curta de uma única pergunta, que ela pode ter periodicidade aí 2 vezes no ano, às vezes 3 vezes no ano, não muito mais que isso, mas é fácil aplicar e dá uma maneira geral. Quer dizer, você só indica essa empresa para trabalhar se você realmente é feliz nela. Se você sente segurança nela, se você confia nela, se você quer fazer carreira nela. Senão, você não indica. Certo? A gente tem ainda pesquisas de engajamento e clima que elas têm N dimensões dentro da pesquisa. Algumas podem ser tratadas especialmente para fazer gestão de segurança psicológica no trabalho. Então, eu trouxe um exemplo antes do nível de confiabilidade das lideranças, por exemplo, mas pesquisa de engajamento, seguindo o padrão Great Place to Work, por exemplo, a gente tem perguntas do tipo: qual a qualidade do feedback que você recebe da sua liderança? Qual a frequência de feedback que você recebe? Como você é cobrado para suas metas? Sabe? Como você é reconhecido quando você faz algo legal? Então, são algumas dimensões dentro de uma pesquisa que é super ampla, que podem se tornar indicadores específicos de segurança psicológica hoje, né? Não sei, Tassi, se você quer me complementar também, que eu tô vendo o teu olhinho brilhar aqui. Não, eu tô aqui, né, pensando o quanto que tudo isso precisa e vai acontecendo, né? E o quanto que a gente ainda percebe que as empresas não estão preparadas para fazer toda essa gestão, né? Para olhar para tudo isso, porque são informações que, de fato, ela fazer uma pesquisa para saber o quanto que indicam a empresa para trabalhar ou não. Será que eu estou preparado para saber essa informação, né? Porque eu posso estar acreditando que está tudo lindo, que está perfeito, e aí, não estão indicando minha empresa para trabalhar. E aí? Né? Então, é algo que a gente precisa olhar, né? E as organizações terem essa consciência mesmo, né? De que é isso. Está entregando um bom resultado, mas vai entregar um resultado muito melhor se as pessoas estiverem trabalhando mais engajados, mais felizes, né? Se sentindo pertencente. Então, eles precisam estar preparados, né? Eles precisam começar a se preparar para buscar esses números que são de extrema importância para o resultado da organização, né? Eu acho até que os números são importantes para o cumprimento da lei. Porque quando a lei foi atualizada agora, eu acho que vale ressaltar também que ela entra em vigor agora final de maio, mas as empresas vão ter 1 ano para se adaptar antes da aplicação de multa, né? Essa informação também é importante, ou seja, não está sendo atualizada a lei e temos pouco tempo, e o que vamos fazer agora, né? Não, teremos 1 ano pela frente com a lei já em vigor, mas sem aplicação de multa. Fiscalizações acontecendo, mas a multa em si não será aplicada nos próximos 12 meses. A partir do início da vigência. Mas é importante ressaltar, diante de uma fiscalização, a empresa não pode só dizer assim, não, aqui está tudo bem. Não está tudo bem baseado em quê? É uma premissa básica da atualização da lei. Eu preciso demonstrar o diagnóstico. Eu preciso demonstrar qual é o cenário atual, quais ações eu estou fazendo e o acompanhamento que eu estou fazendo, porque esse monitoramento a lei exige. Então, não adianta só eu levantar uma bandeira dizendo assim, mas eu fiz uma pesquisa em janeiro de 2025, aí a fiscalização está batendo na porta lá em março de 2027. Não vai acontecer. Ter evidências, né? E vai precisar existir uma gestão de indicadores pautada na segurança psicológica. Alguns segmentos já fazem isso para a segurança física, química, biológica, porque essa NR1 era exatamente o que balizava, né, direcionava, legislava alguns segmentos, principalmente indústrias. O que a gente está fazendo agora é incluindo a parte psicossocial. E aí não tem mais segmento, é todo mundo, né? Então, para algumas empresas, é incluir mais uma camada.
de padrões que já existiam, como o inventário, por exemplo, de riscos, que já existe para químico, para físico, para biológico, agora vai ter que ter para psicossocial. Então, mas tem empresas que a gente está partindo de uma gestão do zero. É uma reinvenção. E isso vai vir competindo com outras mudanças que estavam previstas no planejamento estratégico. Esse eu acho que é o grande desafio das organizações. Nossa, eu estava aqui com o meu mapa de bordo prontinho para 2025. Eu vou ter que acrescentar isso aqui que não é de baixo impacto, é de alto impacto. Então, uma empresa hoje que faz gestão de pessoas e recursos humanos sem nenhum software vai penar. Se é uma empresa que nunca fez qualquer pesquisa interna, seja de qualquer natureza, seja com base em qualquer metodologia, vai passar mais sufoco para se adequar à legislação. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, embora todo o processo de transformação às vezes não seja só no amor, seja na dor, os frutos que essas organizações, depois de se adequarem à legislação, vão colher, vai valer a pena. Eu acho que muito empresário vai se surpreender a partir do momento que a adequação da lei for acontecendo, de ele pensar, nossa, se eu soubesse, eu teria feito antes. É a sensação que eu tenho. Que interessante. E independente do tamanho da empresa, né? Grandes organizações, pequenas, empresas familiares, eles precisam se preparar. Exatamente. É claro que alguns serviços, alguns portos de empresa chamam mais atenção na hora da fiscalização, muito pelo volume de denúncias, né? Então, a atualização da NR1, ela menciona especificamente algo que já existe legislação específica, que é para assédio moral e sexual, por exemplo. E, inclusive, já existe um canal de denúncia público. Então, assim, eu posso denunciar assédio moral fora das barreiras da empresa. Se eu não me sinto segura de fazer a denúncia internamente, eu posso fazer a denúncia pelo Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, o Ministério do Trabalho sabe os segmentos, sabe a empresa, exatamente como o PROCON age hoje, monitorando a reclamação dos consumidores em produtos e serviços. O Ministério do Trabalho também tem condições de monitorar as denúncias e também tomar decisões de quem priorizar ou não quem priorizar na hora da fiscalização. Muitas denúncias e muitos afastamentos também, né? Então, são números que ficam registrados. Vai ser ali uma lupinha, né? Deixa eu ver as empresas que ainda estão com afastamentos relacionados ao trabalho. E negligenciando, né? Todo afastamento do trabalho, a gente tem o que tecnicamente é chamado CID, né? Que é o código da doença que o profissional está se afastando, né? Então, pelo CID, você consegue fazer uma associação, uma correlação direta com o seu ambiente psicológico, né, profissional ou não, né? Então, isso sempre esteve à disposição, na verdade, né? O que a gente nunca deu muita prioridade para isso. Aí eu acho que chegou a hora. Tem um movimento que eu acho que é importante a gente destacar também, porque parece assim, poxa, o Brasil, mais uma vez, atualizando uma legislação para dificultar a vida do empresário e tal. E eu tenho uma visão contrária. Eu acho que é um marco importante, positivo, essa atualização da lei. É importante ressaltar que a Organização Mundial da Saúde incluiu o burnout como um fenômeno ocupacional e estamos caminhando para uma epidemia de burnout global. Então, assim, não, a legislação hoje no Brasil, ela não vem completamente desalinhada, não, ela vem completamente alinhada com o movimento global. Eu estava lendo um dado da OMS também que me assustou muito. A gente está falando de mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo e a OMS destacou isso em 2023. O último dado levantado. A gente está falando de 297 milhões de pessoas em depressão no mundo. É muito. É muita gente. Então, não é brincadeira. Se a gente for fazer um estudo do quanto o trabalho ele ocupa de espaço na vida das pessoas, não é de hoje que a gente fala entre amigos e familiares que a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho, com quem realmente importa, que é a nossa família, não é mesmo? Então, se a gente tem quase 300 milhões de pessoas em depressão no mundo, não é só a rede social que está causando isso. Não é verdade? Então, a gente precisa olhar hoje e aproveitar esses movimentos que a legislação, inclusive, está promovendo, né? Legislar, basicamente, é garantir direitos, né? E aqui a gente está falando, empresa nenhuma justifica crescimento de empresa nenhuma em prol da saúde de pessoas. É isso que a lei está trazendo. Eu acho importante essa reflexão,
Porque o empresário vai perceber que ele consegue crescer mais quando ele investe na segurança das pessoas. E eu acho importante que a lei também ela vai trazer, eu vou trazer uma reflexão completamente diferente do que a gente estava debatendo, que é a reflexão das pessoas com a relação ao trabalho. Qual é a relação que nós temos com o trabalho hoje? O quão eu realmente torno o trabalho o topo da pirâmide de prioridades da minha vida hoje? É realmente o trabalho que tem que estar ocupando esse lugar? Eu acho legal essa provocação, tá? Mas eu não vou aprofundar, eu vou só provocar. Bom, e por falar em provocação, o que eu gostaria de vocês, para a gente poder finalizar essa nossa conversa, é que vocês deixassem alguma dica, algum insight para quem já entrou nessa jornada, né? E para aqueles que vão entrar também, né? Preciso ter esse olhar atento. O que vocês poderiam falar para essas pessoas, para esses líderes, para essas empresas, essas corporações? Bom, algo que parece grandioso, muito difícil de ser feito, não é, né? É fazer o óbvio, né? É fazer a gestão, a organização, o planejamento para o desenvolver das atividades dentro da organização, né? Então, é claro, tem muito mais diante disso, mas as organizações podem ficar tranquilas, porque é algo simples, né? É poder, de fato, olhar para aquele colaborador como sendo o principal responsável pelo resultado da organização, né? Se você tiver esse cuidado de como que a gente pode organizar e planejar as coisas, a organização vai dar conta de fazer, né? Então, vamos fazer com calma, né? Olhando pro colaborador, olhando para os processos, olhando fazendo um planejamento, né? De fato. Tudo bem. Olha, eu gosto de metáforas e analogias. Então, se eu for dar uma dica ou um conselho, eu vou dar o conselho direcionando para o cargo maior dessa organização. Quem está no cargo diretivo mesmo. Não necessariamente só o CEO ou o presidente, mas todo o quadro diretivo, todos os diretores das organizações, que é quem vão ditar realmente o ritmo e o tamanho dessa transformação dentro das organizações. Para esses profissionais, a metáfora que eu faço é, meus caros, se vocês estivessem hoje num domingo em família, e em família vocês decidissem fazer uma grande viagem de 6 meses em família, mas a sua atribuição é planejar essa viagem. Todo mundo está muito feliz e ansioso por essa viagem, não é verdade? Legal. Você tem recursos, você tem tudo, todo mundo está empolgado. Mas você não está bem. Psicologicamente, você não está bem. Qual a chance de você fazer o planejamento à altura da viagem de sonhos da sua família? Baixo, bem baixo. E é exatamente assim que acontece com a equipe que está na sua empresa. Quanto mais saudável essas pessoas, física e psicologicamente, mais elas são capazes de desempenhar dentro da organização. Pessoas que desempenham, elas geram resultados. Isso é fato, não sou eu que estou falando, estou só replicando. Então, se você está lá na alta gestão, você está caminhando para essa empresa, você está direcionando, você está tomando decisões, redistribuindo investimentos para essa empresa crescer. A sua empresa vai crescer mais rápido. Esse resultado que você está sonhando, idealizando e traçando, esses investimentos vão retornar mais rapidamente se a sua equipe estiver saudável. Se a sua equipe estiver num ambiente seguro. Se ela sentir que ela pode questionar o status quo sem ser desligada. Porque nem o seu gerente, nem o seu coordenador vai se sentir ameaçado diante de um colaborador que está questionando o status quo. E se você que é diretor e tiver um gerente que é seu liderado e te questionar o status quo, qual o seu comportamento hoje? Essa é a minha provocação. Porque quando a gente fala de segurança psicológica, é sobre isso. É não ter medo, não é acatar 100% das ideias, não é aceitar tudo, mas é ser livre para trazer tudo. Então, quando a gente participa da construção, a gente não desiste.
sabe? Se me permite, Soraya, até para a gente não estender muito, eu vi nesse final de semana um documentário que contava a saga da caçada ao Bin Laden. E algo que me chamou a atenção que tem esse contexto é do atentado do 11 de setembro até a data que ele foi realmente capturado, se passaram praticamente 10 anos, uma década. Essa equipe da CIA, ela passou 10 anos trabalhando na mesma missão. E nesse intervalo de uma década, eles só tiveram frustrações. Pressão política absurda, 2 presidentes nesse meio tempo. Eles viraram chacota. O povo americano descredibilizou a equipe de inteligência e segurança nacional americana. Como assim? O atentado daquela magnitude e a gente não pega o terrorista em 6 meses, em 1 ano? Já se passaram 8 anos e a gente ainda não conseguiu capturar esse cara. Essas pessoas, elas trabalharam sob uma pressão tão grande, mas elas estavam unidas num único propósito, que era capturar o Bin Laden. Elas ultrapassaram um limite. Tem depoimentos de pessoas que perderam a mãe por câncer e não conseguiram acompanhar o tratamento da mãe. Tem pessoas que se divorciaram nesse período porque a família não conseguiu sustentar o tamanho da ausência. Eles trabalhavam de domingo a domingo. Ali a causa era única. As pessoas são capazes de trabalharem abrindo mão da sua vida pessoal por uma década, se a causa e o propósito for forte. Eu não estou incentivando isso, ao contrário. Aqui a gente está falando de uma causa, de uma magnitude que talvez justificasse. Porque a humanidade, ela precisa disso, de pessoas que dão além para grandes feitos. O que a gente precisa equalizar e ser coerente é a maioria de nós não está nem perto de um grande feito dessa proporção. Então, não vale a nossa vida pessoal, certo? Nesse sentido, eu estou trazendo um grupo de pessoas engajada no mesmo propósito, se manteve firme, viva, ainda que tropeçando psicologicamente durante 10 anos. Se você é empresário, você duvida do poder do engajamento, você está na cadeira errada. Você está na cadeira errada. Então, trabalhar cultura é trabalhar propósito e, principalmente, trabalhar liderança top-down. Assim a mudança acontece. E assim a empresa cresce. Não tem outra fórmula, não. Quantas sementes plantadas, hein? Quero agradecer a vocês, quero agradecer a participação, a colaboração das experiências, dos olhares, viu? Com certeza foi muito rico, tenho certeza disso. Obrigada, Soraya. Conte sempre com a gente, né? Foi um prazer dividir aqui esse espaço com vocês. Muito bom. Agradeço a essas 2 queridas especialistas, deixaram tantos insights aqui pra gente, tantas reflexões. Então aproveita, compartilha esse material, porque ele é muito importante, vai ajudar muita gente aí que está traçando esse caminho. E nos segue, porque a gente vai trazer mais novidades, mais temas interessantes para vocês. Até lá!